upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, que é o autor da vida, o nosso Criador, o nosso sustentador, aquele que nos ama. Então nós vamos falar com Ele pela sua graça, pela sua misericórdia, e pedir a bênção e a direção para este culto. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de podermos estar unidos em espírito e em fé ao redor da Santa Palavra, e agradecer ao Senhor também pelo dia, pelo ar que respiramos, pela vida, pela comida, pela água, e, enfim, por todas as bênçãos naturais e também por todas as bênçãos espirituais, Senhor. Agradecemos por tudo e agora pedimos a direção do Senhor para este culto, a inspiração para quem vai falar, para quem vai ouvir, enfim, para todos nós, que todos estejamos inspirados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, e também perdoa todas as nossas falhas, nossos erros. Nós pedimos humildemente, assim, encarecidamente nós pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe nossas falhas. No santo nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos humildemente, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está em Romanos, capítulo 10, começando com o versículo 13. Romanos 10, versículo 13. E o primeiro hino que vamos cantar, então, é o hino de número 14 do nosso inário Cânticos e Adoração Shalom. Vamos cantar todos e adoremos ao Senhor na beleza de sua santidade. Dourada aurora. Breve em glória, Cristo virá, dia alegre pra mim será, fim das tristezas, lutas e dor, logo veremos Cristo Senhor. Dourada aurora, Cristo virá, dourada aurora, glória será. As duras lutas passadas já, vitorioso
gratos por seu amor. Dourada aurora, Cristo virá. Dourada aurora, glória será. As duras lutas passadas já, vitorioso Cristo virá. Infinita, eterna luz, com os remidos entoarei gratos louvores ao grande Rei. Dourada aurora, Cristo virá. Dourada aurora, glória será. As duras lutas passadas já, vitorioso Cristo virá. Dourada aurora, Cristo virá. Dourada aurora, glória será. As duras lutas passadas já, vitorioso Cristo virá. Graças a Deus. Amém. Número 15, foi pela graça de Jesus. Foi pela graça de Jesus que até aqui eu já cheguei, e de mim mesmo bem algum já fiz para ser tão feliz. Eu de mim mesmo nada fiz para ser tão feliz. Pela graça seguirei os passos do meu mestre, olhando sempre pela fé o galardão celeste. E quando lá no céu chegar, seu rosto eu verei. Serei feliz eternamente, por graça chegarei. Pela graça de Jesus que até aqui eu já cheguei, e de mim mesmo bem algum já fiz para ser tão feliz. Eu de mim mesmo nada fiz para ser tão feliz. Pela graça seguirei os passos do meu mestre, olhando sempre pela fé o galardão celeste. E quando lá no céu chegar, seu rosto eu verei. Serei feliz eternamente, por graça chegarei, e pela graça seguirei os passos do meu mestre, olhando sempre pela fé
quando lá no céu chegar, seu rosto eu verei, serei feliz eternamente, por graça chegarei. Graças a Deus. Número 16. Sossegai, ou Mestre, o mar se revolta. Se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. E ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus.
coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus. Número 18. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós acabamos de louvar com esses louvores lindos, maravilhosos, né? Esses dois irmãos que cantaram por último agora é o irmão Ju e João. Um deles já está adorando lá em cima, não é? Lá na sexta dimensão. Graças a Deus por isso. E agora, meus queridos, nós vamos ler a palavra de Deus aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, e começamos no versículo 13. Vamos ler então assim: Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram, ou seja, de quem não ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Vamos parar aqui. Nós vamos ter um hino especial ainda. Vamos ouvir então esse hino e logo depois nós voltaremos aqui com a meditação da palavra do Senhor.
nos braços de Deus pousar. Nesse rio da vida de puro cristal não existe tormentas e nem vendavais. São tranquilas suas águas, pois vem do Senhor mansidão, paz perfeita nesse rio de amor. Há um rio, lindo rio, de águas tão puras. Em breve eu quero em suas margens chegar, avistar do outro lado o porto de paz, onde vou para sempre nos braços de Deus pousar. Há um rio, lindo rio, de águas tão puras. Em breve eu quero em suas margens chegar, avistar do outro lado o porto de paz, onde eu vou para sempre nos braços de Deus pousar. Oh, meu Deus, é o que nós mais precisamos. Mas aqui eu quero só frisar aqui um verso que o profeta mencionou na mensagem que nós estamos lendo, não é? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir aqui é um ouvir diferente de se ouvir com os ouvidos naturais, né? É ouvir com o entendimento, ouvir com a fé mesmo, não é? Com a alma. Mas aqui também, para trás um pouquinho, onde nós começamos, São Paulo comentou isto aqui, né? Por exemplo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, como é que vão invocar alguém, um Deus, em quem eles não creram, de quem eles nada sabem, né? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? São Paulo fez uma cadeia de circunstâncias aí. Como eles vão invocar um Deus de quem eles nunca ouviram? E como eles ouviram
o ouvirão, né, se não tiver ninguém que pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não é certo? Agora, isso aí poderia ir longe até, porque é o seguinte, o profeta pregou uma mensagem chamada Fazendo uma Obra para Deus Fora de Sua Vontade, né? E ele mostra ali muitas coisas importantes daquela mensagem, que é estar tentando fazer uma obra para Deus fora da vontade de Deus. E às vezes a gente pode pensar assim, mas não é tão bom fazer uma obra para Deus? É muito pior estar fazendo uma obra para o diabo, não é? Para Deus é muito melhor estar fazendo, mas olha como que isso é complicado, como que isso é complexo. Porque para fazer a obra para Deus precisa ter um chamamento, precisa ter uma vocação, né, de Deus. Então, mas são coisas que nós vamos vendo na palavra de Deus e vai surgindo perguntas, interrogações, e se tem uma interrogação dentro de você, é porque tem uma resposta em algum lugar, não é? Então, mas vamos ficar com esse último verso aqui, que é: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, é a própria palavra. Quer ver? Deixa eu voltar lá um pouquinho, porque eu não gosto de falar uma coisa que não seja bem frisado, né? Verso 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para você ouvir, isso tem que ser gerado pela palavra também. O fato de você ouvir também tem que ser gerado pela palavra, né? Mas vamos então para a mensagem Fé Perfeita, que nós estamos estudando, né? Parágrafo 22, não é? Da mensagem Fé Perfeita. Agora, isto é algo que você, em verdade, possui. Ele está falando da fé, não é? Ele falou dos sentidos. No trecho anterior que nós lemos, ele falou dos sentidos. E foi comentado, inclusive, que os nossos sentidos, foi comentado por nós, é claro, não pelo profeta, não é? Que os nossos sentidos, o do corpo, que são 5, e o do espírito, que também são 5, todos eles trabalham em oposição à fé. Então é muito importante nós focarmos nisso, não é? Então vamos aqui. Agora, isto é algo que você em verdade possui. Não é algo que você imagina que tem, né? E é tão real como saber que anda em seu automóvel. É tão real como saber que você está assentado neste tabernáculo. É tão real como pode ouvir minha voz. É, portanto, uma substância, não uma imaginação ou emoção, mas algo que você possui, e isto lhe vem somente por meio do que mesmo? De escutar a palavra de Deus. Então, essa fé, ela vem para a gente por meio de ouvir a palavra de Deus, não é? De escutar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso, então, chega ao ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo, em nenhum homem, nem organização, nem em algum grupo de pessoas, mas em Deus. É muito importante isso. O irmão Brana diz que as igrejas têm espíritos, as nações têm espíritos, as pessoas têm espíritos, né? E as igrejas também têm espíritos. Então, é preciso que se tome muito cuidado, porque é o seguinte: se você escuta uma pessoa conversando de religião, por exemplo, e se você para um pouquinho, 5 minutos, ela não precisa falar de que igreja ela é. Você já vai saber de que igreja ela é pela forma dela falar, pela maneira que ela se dirige a você, né? Por causa que ela tem um espírito daquela organização. E você sabe que você pensa que eu não fico preocupado com isso?
também? Right? E que espírito, porventura, está em mim? Seria, porventura, o espírito de uma organização, de um grupo, de alguma coisa assim, né? Nós precisamos ter esse cuidado. O espírito que tem que estar em mim, que tem que estar em você, em qualquer pessoa, tem que ser o Espírito Santo. Às vezes a pessoa pode falar, mas eu creio na mensagem, eu creio no profeta, mas cuida-te para que não pegue um espírito de grupo em você. Não é? Nós precisamos tomar esse cuidado aí. Então, porque Deus é a palavra. Não de um grupo ou pessoas, mas em Deus, porque Deus é a palavra. Sua fé está em Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus, por meio de sua palavra, não pelo que alguém disse, ou que o outro fez, mas pelo que diz a palavra de Deus. Ele disse, antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Agora, se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus, e logo a outro dizendo, eu também posso fazer isto, porém, sendo somente uma imaginação, quando o tal intentar fazer o mesmo, o encontraremos por ali ao lado do caminho todo acidentado, porque ele quis fazer aquilo de uma outra forma que não fosse a original, que é a palavra de Deus, não é? Agora, aquilo é potencialmente uma fé. Olha só, ele falou para nós, aquele culto anterior, que ele ia nos explicar como é que recebe essa fé. Não é? Então, não vamos perder isso, não. Agora, aquilo é potencialmente uma fé. Isso é algo que pode fazer você, trazer você a uma fé. É potencialmente. Por exemplo, se você me pede uma árvore de carvalho e eu lhe dou uma semente de carvalho, potencialmente você tem a árvore de carvalho. Porém, ainda não se tem produzido. Mas, quando chegar ao amadurecimento, então você verá que é uma árvore de carvalho. Deixa eu parar um pouquinho aqui para ver se eu consigo extrair um pensamento sobre essa afirmação do irmão Brana. Então, a pessoa tentou fazer uma obra para Deus ou qualquer coisa através de uma fé que ele imaginou que tinha. E daí você vai encontrá-lo depois acidentado na margem do caminho. Quer dizer, ele vai ficar decepcionado. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu um dia. Tinha uma moça que morava no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, não é? E o pai dela estava doente. Isso há muitos anos, mais uns quase 50 anos já, viu? Quase meio século, né? Então, o pai dela estava doente, um senhor de idade, e ela nos convidou para ir à casa dela, ou nem me lembro exatamente se foi na casa ou foi no hospital, para orarmos pelo seu pai. E nós fomos atender o pedido dela e oramos pelo pai. E o pai dela morreu naquela noite. E ela estava aceitando o evangelho. Nunca mais ela foi na igreja. Porque ela pensou, Deus me livre, esse moço ora pelas pessoas e as pessoas morrem. Ao invés de sararem, elas morrem, não é? Então, quer dizer, quem orou não tinha nenhuma responsabilidade na morte. Mesmo que aquele que orou tivesse pedido para morrer, se não fosse a hora, ele não morreria, não é? Então, ele morreu porque tinha chegado a sua hora. Mas aí a pessoa que pediu tinha uma fé imaginária. E aí ela se desviou, ela desviou-se, ela estava começando a congregar, ela desviou-se e nunca mais se soube que ela creu novamente no evangelho, não é? Porque aquilo que ela estava tendo era uma fé potencial. Mas ela não conseguiu semear
a semente, não é? Para depois nascer o pé de carvalho. É o que o profeta está dizendo aqui. Se você me pede um pé de carvalho, eu te dou uma semente de carvalho. Potencialmente você já tem a árvore, mas você ainda tem que plantá-la, você tem que regá-la, você tem que esperar ela crescer, para depois se tornar a árvore de carvalho que você queria, não é? Assim ele está dizendo que é a fé. Bom, então, assim mesmo você pode imaginar que Deus fará certas coisas, porém, quando lhe for revelado, então já é fé. Fé perfeita, que não pode falhar. Por isso me são tão maravilhosas essas visões, porque tem provado ser a verdade cada vez. E eu sei que ele prometeu isso, o prometeu em sua palavra, e agora vemos que está sucedendo neste dia. Então, assim sabemos onde estamos de pé. Quando ele fala, isso me dá fé, porque ele nunca opera contrário à palavra. Então, eu não poderia ter fé nisso. Tudo tem que regressar à palavra. Ou seja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. A palavra é tudo o que você necessita. Agora, fé é a substância. E neste capítulo de Hebreus, podemos ver o que é a fé e o que fizeram aqueles que tiveram fé. Vê você? Há muita gente que tem fé hoje, porém amanhã já não a tem. Logo depois de amanhã é outra coisa diferente. Porém, quando Deus fixa a âncora e você a pode ver, então não há nada que poderá fazer com que você se mova. Porém, até que chegue a esse lugar, você andará fazendo provas aqui e ali, não é? Quer dizer, se não tem fé, então fica tentando fazer provas, testando, né? Aquilo, testando Deus, caminhando às tontas e presumindo. Presumir é avançar sem autorização, ou digo, sem autoridade. Quando alguém anda tratando de fazer isso e aquilo, correndo daqui para ali, é porque ainda não tem a fé. Ainda que possivelmente tenha o que nós chamamos fé, mas ainda não tem a verdadeira, não é? Agora, quero que entendam isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e então entrar a coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece. Agora, se você me diz, irmão Brana, isso não é a luz elétrica. Vamos dizer isso, né, que está alumiando ali. Isso não é a luz elétrica. No entanto, eu sei que é. Você dirá, e como sabe que é? Então, eu lhe responderia, porque estou olhando. Não é? O sentido do olho, da visão, está mostrando, está declarando para você que aquilo é luz elétrica. Como sabe você que não pode estar errado? Porque minha vista sempre me tem declarado que isto é a luz. Por isso é que eu creio nas visões, porque sempre tem provado e declarado ser a verdade.
porque vem da palavra. Então, se ele diz, ali está acertado o assunto, então, quando é declarado dessa maneira, já não há por que adivinhar. Simplesmente será dessa maneira. Logo, você ouve, assim diz o Senhor. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, a pessoa fala assim para ele, isso aqui não é luz elétrica. Ele disse, é luz elétrica. É uma luz, né? Aí a pessoa diz, como é que você sabe que é luz? Porque a minha visão está declarando, eu estou vendo a luz e o meu sentido da visão está mostrando para mim que é luz e toda a vida que meus olhos me mostraram ela, eu sei que é luz, então eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho absoluta certeza que é luz. Pronto, isso aí é o lado humano, natural que ele mostrou. Agora vem a parte do lado espiritual da fé. Você sabe que a gente que vai ficando amadurecido no Evangelho, a gente vai aprendendo Deus. Sabia disso? Parece uma expressão um pouco esquisita, né? A gente vai aprendendo a fé. Porque você não vai aprendendo que a lâmpada, toda vez que você olha, isso é lâmpada. A outra vez é lâmpada. Nunca falhou, nunca mudou de aspecto. Então, você aprende com o tempo, você se adestra que aquilo é uma lâmpada. E do lado espiritual é a mesma coisa. Você tem um pressentimento hoje, né? E aquilo vem e te mostra alguma coisa. Depois, aquilo era verdadeiro. Bom, aí já te mostrou uma vez. Outra vez vem de novo e mostra outra coisa para você. Assim, aquilo vai ser assim, assim, assim. Vai acontecer daquele jeito, assim, assim. Aí depois acontece. Então você vai aprendendo como acreditar naquilo. Quando vem de novo, você já sabe, é aquilo. É verdade isso. Uma vez, nós tínhamos um salão de cultos lá em Americana, ali perto do mercado municipal. E a minha esposa, de vez em quando, ela tem alguns sonhos que são reais, não é? Então, nós tínhamos culto aos domingos, à noite, ali. Não tínhamos escola dominical, era somente domingo à noite. E na quarta-feira também, né, à noite. E aí, quando amanheceu o domingo, ela disse para mim assim, eu sonhei que tinha entrado um ladrão na nossa igreja. É? Mas não dei importância não, né? Não liguei muito, esqueci aquilo. Aí quando nós fomos à tarde para a igreja, domingo à noite, e ali quem conhece a área ali do mercado municipal de Americana sabe que domingo é meio deserto ali, não tem nada funcionando ali, não tem residências, né? Então é meio quieto ali. Aí nós chegamos, paramos o carro lá, chegamos e quando eu fui destrancar a porta assim, que o nosso tabernáculo era no primeiro andar, né? Então tinha que destrancar a porta e subir uma escadaria. Depois lá tinha algumas salas grandes e uma das salas era o nosso salão de cultos. Quando eu distraidamente assim coloquei aquela chave tetra para abrir assim, eu vi que estava largo o buraco. Aí eu olhei assim, mas isso aqui, será possível que alguém arrombou, né? Não era chave tetra, acho que era um outro tipo de chave, né? Uma chave grande, mas acho que não era tetra. Isso foi em 85, né? Aí eu fiz assim com o trinco, estava aberta. Aí entramos lá, subimos lá. No nosso tabernáculo não tinha muitas coisas de valor, tinha só um gravador, tinha um amplificador, um ventilador, poucas coisas, né, ali. Mas nas outras salas tinham mais coisas, porque era um escritório de contabilidade, tinha bastante máquina de escrever e tal. Do nosso tabernáculo, eles também arrombaram a porta, mas não levaram nada. Mas do escritório levaram todas as máquinas de escrever, né. Naquele tempo, o computador ainda não era tão popular, né, era máquina de escrever. E aí eu me lembrei do sonho dela, falou, mas então foi verdade o sonho que ela teve? Né? Ela sonhou que o ladrão tinha entrado na igreja e entrou mesmo. Uma outra vez, uma tia nossa veio passear na nossa casa, ali nos parentes, né?
e ficou doente e foi internada no hospital. Mas antes dela vir, um dia ou dois antes, ela falou, eu sonhei que a tia fulana, hoje é saudosa, ela veio passear aqui e morreu. Também não dei muita importância. Aí quando ela chegou aqui, ela ficou doente e foi internada no hospital. Só que não chegou a morrer, né? Então, aí a pessoa, quando ela tinha algum sonho assim, falava, mas é daquele? Agora eu tenho que ficar mais esperto, né? Se ela tem um sonho assim, eu falo, mas esse é daquele ou é outro sonho? Porque aí é a própria pessoa que tem que saber, esse é daquele. É daquela qualidade, não é? Ou é de outro sonho, que é porque variou de noite, com algum problema de circulação, qualquer coisa, né? Mas, então, voltando no nosso assunto aqui, o profeta está dizendo, se os meus olhos todas as vezes me declaram que isso é uma lâmpada, uma luz, então eu acabo acreditando e não vou mais duvidar nunca que é uma lâmpada, porque todas as vezes ele me declarou exatamente correto. E no lado espiritual a mesma coisa. Como eu disse, tem uma visão hoje, tem um pressentimento amanhã, e aquilo depois vem se cumprir, então você vai aprendendo, você vai se adestrando que quando vem aquele tipo de sentimento, aquilo é verdadeiro. É bom a gente comentar um pouquinho assim, porque isso pode trazer luz para outras pessoas, não é? Vamos aqui. Eu já não sei. Então aí logo vem o assim diz o Senhor. Porque isso é muito mais além do que o pensamento humano. Já está ao nível do pensamento do fruto que está na videira. Deus usa ao homem e somente ao homem. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa ao indivíduo. Graças a Deus, né? Deixa eu ver a hora aqui, tá bom. Dá para ir mais um pouquinho aqui, assim. Deus usa somente o indivíduo, não as organizações. Agora, fé é substância. E por meio dela, entendemos todas estas coisas que foram feitas. Não é uma imaginação, mas a substância. É especialmente a fé perfeita. É sobre isto. Estamos falando nesta noite. Chegando à fé perfeita. E sobre isso estamos falando nesta noite. Chegando, feitas que... acho que deve estar faltando alguma letra aqui, né? Que deve estar faltando uma letra, alguma letra aqui mesmo. Todo acidentado, perfeita, não é assunto de imaginação. Muitos vêm e dizem, eu tenho toda a fé. Sim, Senhor. Então, por que está você aqui de pé nessa linha de oração? É que seus próprios atos provam que você não tem aquilo do qual você anda falando. Se você tem essa fé, então por que está de pé na fila de oração? E por que fazem estas outras coisas? Se você tivesse a fé perfeita, olharia diretamente em Deus, creria nele e se iria. Isso aqui é um ponto para se parar um pouquinho, não é, meus irmãos? Vocês que estão me ouvindo e que creem no profeta de Deus, como eu também creio, ele falou uma coisa aqui muito interessante. Por exemplo, você diz que tem a fé perfeita. Aí ele perguntou, então por que você está aqui nessa fila ou nessa linha de oração? Não é? Se você tivesse o que está dizendo, a fé perfeita, então você não estaria nessa linha de oração. Eu gosto muito de pegar esses pontos mais difíceis para ver se a gente decifra ele, né? Decifra. Você sabe o que é decifrar, né? Decifrar é o músico, quando ele vai cantar assim, com a música, né? Quando ele é um músico por música, né? Então ele olha tem aqueles ganchinhos, né? Assim, ó.
um com a perninha de assim, outro de assim, outro assim. Então, você entende aquilo? Se você não é músico? Não, você não entende nada. São só uns ganchinhos assim, outro para assim, né? Um mais para baixo, um mais para cima da linha. E aquilo ali, para quem não é músico, você não entende nada daquilo. Mas porque aquilo chama cifra. Então precisa ter alguém que tenha sabedoria sobre aquilo para decifrar e saber o que aquilo significa. Uma perninha diz, oh, a outra perninha diz, Aquilo representa a tonalidade, representa mais baixo, mais alto, mas aí então precisa decifrar, não é? Então eu estou tentando decifrar isso aqui, viu? Não é? Porque é o seguinte, irmãos, prestemos atenção nisso aqui. Então, o irmão Brana veio para quê? Porque ele ia fazer uma linha de oração, não é? Ele ia ter a linha de oração, a fila, não é? E as pessoas estariam ali naquela fila, então por que não tinham fé perfeita? Não é isso que ele está dizendo aqui? As pessoas estariam na linha de oração porque não tinham fé perfeita. Agora, então, para os que já tinham fé perfeita, não se fazia necessário estar ali na fila de oração. Parece que está dando para decifrar pelo menos um pouco, não é? Então, se você, quer ver, ó, na fila de oração, e por que fazem estas outras coisas? Se você tivesse a fé perfeita, olharia diretamente em Deus, creria nele e se iria. Né? Aí a gente fala assim, a gente perguntaria, se eu tivesse lá nesse dia e eu conseguisse falar com ele depois do culto, falei, irmão Brano, então quer dizer que se eu tivesse a fé perfeita, eu não precisava ficar na fila de oração e receber a oração do Senhor? Né? Ele diria, não, irmão, não precisaria, porque você já faria isso diretamente com ele. Então, quer dizer, eu estou começando a decifrar que o irmão Brana era um intercessor entre Deus e nós, no quesito de receber a graça, de receber a cura. Não é? Então, nem todos podem ser isso e podem fazer isso. Por isso, precisaria de ter, então, um intercessor. Não é? Precisariam de ter alguém, um sacerdócio ou um sacerdote que intercedesse em favor daquela pessoa. Mas é muito importante, é bom a gente analisar esses detalhes, não é? Bom, porque a sua fé, mas aqui mais para trás, né? E se iria. Então você já olharia direto para ele e já se iria. Você não teria necessidade de passar pela fila de oração, não teria necessidade porque sua fé já o haveria produzido. Veja, assim que, produzido, ponto final. Veja, assim, que benefício teria eu se dissesse que tenho que pôr uma camisa quando já a tenho posta. Ele está mostrando o lado natural e o lado espiritual. Se eu já estou com a camisa, se eu já estou com o paletó, então por que eu teria que pôr o paletó? Eu já estou com ele, né? Então, se já tem a fé, por que vai na fila de oração? Agora, conta-se que uma vez a irmã chegou até a fila de oração, chegou até o ministro que estava ali, e parece que esse ministro não era brasileiro, ele falava assim, um americanizado, meio brasileirado, meio americanizado, né? E aí a irmã falou assim, irmão, pastor, eu quero que o senhor ore por mim para o senhor me dar paciência, o senhor Deus me dá paciência, eu sou muito impaciente, né? Aí ele falou assim, ó Senhor, põe tribulação nesta irmã, Senhor, para ela poder ter paciência. A irmã falou, não, pastor, eu não quero. Eu não quero tribulação, já estou demais cheio de tribulação, né? Eu não quero tribulação, eu quero paciência. Falou, mas a Bíblia diz que traz paciência a tribulação, né? Então, quem sabe o irmão estava lá para ajudar a irmã a ter paciência, não é? Mas vamos aqui mais um pouquinho. E como sabe você que tem a camisa posta? Eu a vejo, toco nela e sei que está ali. Assim também é real a fé.
Ele disse antes, né, no culto de antes, que o problema é que você não consegue mostrar para os outros que você tem fé. Não tem como você mostrar, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a minha fé. Não tem como mostrar, não é? A fé perfeita é quando chega a ser ancorada e você não necessita de outra coisa. A obra já está feita e você o sabe. Aleluia. E como vou saber? A fé o diz. Assim é. Entendem o que digo? Isso é a fé perfeita. Agora, para dizê-lo de outra maneira, um diz: estou saindo às tontas. Eu irei porque a Bíblia diz: chame os anciãos da igreja e orem por ele, ungindo-lhe com azeite. Então eu irei à frente nessa linha e sei que serei curado. Se você não tem cuidado, chegará a uma situação onde será somente imaginação. Logo, ao passar por aqui, dirá: ainda me sinto muito enfermo. Porque isso é uma das coisas mais difíceis que eu, como ministro, tenho achado, tenho encontrado para transmitir para as pessoas. O que é a fé imaginária e o que é a fé verdadeira, não é? Não tem como, parece que tem uma hora que você não consegue achar um meio, uma forma de transmitir para a pessoa aquilo. É meio complicado isso, não é? Então a pessoa vai e fala: não, a Bíblia não diz que está escrito lá que é para chamar o presbítero, ungir com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, não é? Mas só que eu fiz tudo certinho, a mecânica, e continuo enfermo do mesmo jeito. Então, porque essa fé não está lá. Ela não está lá, por isso. Então, ele o tem. É que você não teve fé. A fé genuína fará a obra no mesmo ato. A fé genuína o fará tão real a você. Observe bem na mulher ali no dia de Cristo, a qual tinha fluxo de sangue. Ela disse: se tão somente tocar na orla do seu vestido, serei curada. Assim, tão logo quanto o fez, ela sentiu que sua enfermidade havia cessado. Imediatamente. É que ela realmente creu. Ela, ao tocar nele, para provar que sua enfermidade havia cessado, Jesus fez a pergunta. Jesus sabia, não é? Que ela tinha sido curada. Então Jesus fez a pergunta: quem me tocou? Aliás, desculpa, quem me tem tocado? Não é? Foi essa fé perfeita que tocou nele. A fé perfeita que tocou nele, né? E aqui nesta noite, essa mesma fé perfeita tocará em Jesus Cristo, tal como sucedeu ali. A mulher chegou com a fé perfeita nesse momento. Aleluia. Glória a Deus, né? Agora podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, agora esse aqui é o parágrafo 36. Presta bem atenção nisso. Agora podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham essa fé perfeita. Os discípulos. Então, quer dizer, você viu que eu falei um pouco atrás que a gente vai aprendendo a fé, não é? Então, os discípulos não tinham, andaram com Jesus 3 anos e meio e ainda não tinham a fé perfeita. Eles ainda estavam aprendendo isso. Bom, não a tiveram porque tinham a Cristo caminhando com eles. Então não precisava de fé porque tinha ele junto com eles, não é? Tinham a Cristo caminhando com eles, porém logo foi Cristo neles.
Antes era Cristo com eles, né? Agora foi Cristo neles. Então, você pode ver que é muito difícil ter essa fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Porque ele é quem traz para nós aquilo, né? Aquela fé. Agora, você me diz a pergunta, os discípulos não tinham fé perfeita? Não, porque eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia e estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. Logo, o pai do menino viu que vinha Jesus e lhe disse: temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ai, Senhor, que vergonha, né? Que vergonha. Deixa eu contar um pouco das minhas fraquezas, um pouquinho só, que já tem que parar logo mesmo, né? Eu, quando era presbítero, no ano de 74, me colocaram para dirigir a Tarde da Bênção, o culto chamado Tarde da Bênção. E Tarde da Bênção é para trazer os doentes, para serem curados. Ai, Senhor, que dificuldade! Eu falei, meu Deus, e agora? Se chegar um cego na Tarde da Bênção, um aleijado, como é que eu vou fazer para curar eles, para levantá-los? Né? Olha só, a gente olha para trás e fala, meu Deus, que pensamento de meninos, né? Que pensamento de menino que a gente tinha ainda. Eu pensava, eu estou numa dificuldade agora, porque se vier um aleijado aqui e eu orar e ele não andar, pronto, eu vou estar desmoralizado, não é? Olha só o que aconteceu com os discípulos aqui, não é? Se acontecesse isso comigo, não seria tão demais assim, porque também tinha acontecido com os discípulos, mas eu não queria que acontecesse. Não é verdade? Só que tem outro detalhe que talvez ele vá falar aqui, não sei se vai ou se não vai, não é? Mas a cura, a fé tem que estar lá no aleijado que vai andar. Essa é que é a diferença. Porque Jesus é Deus, era Deus aqui em carne, né? E eu não sou, você também não é, você é humano. Então a fé para andar tem que estar lá nele, no aleijado, e aí quando você colocar as mãos sobre ele, sob a ordenança da Bíblia, aí ele tem que ligar a sua fé com a palavra e dar um salto e andar. Levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu terminar o parágrafo aqui. Acho que já terminou, né? Então, eu trouxe os discípulos, o meu filho, não, ele falou trouxemos, não é? Temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Não, tem um bem pequenininho aqui, vamos ler esse aqui também, né? Depois os discípulos perguntaram a Jesus, eles ficaram com muita vergonha, eu acho. Eles ficaram muito impressionados, desculpa a expressão, muito encucados. Por que nós não pudemos curar o menino, o rapaz, não é? Depois os discípulos perguntaram a Jesus por que não pudemos nós curar o menino. Jesus respondeu, por causa da vossa incredulidade. Bom, esse aqui, eu só quis ler esse comecinho do 38 para não ficar sem a resposta, mas depois a gente vai começar no outro culto, neste aqui, no 38, né? Mas essa foi a resposta. Por que nós não pudemos? Por causa da vossa incredulidade. Mas depois que passou o tempo e eles amadureceram, você sabe que até mesmo a sombra de Pedro curava as pessoas doentes, né? E o cego Bartimeu, o aleijado na Porta Formosa, né, foi curado. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegou ele pela mão e falou, levanta. Amém? Amém, irmão Flávio? Deus abençoe. Irmão Flávio está de testemunha lá no... Eu esqueci o nome do bairro que ele mora lá para frente do Orquídea ali, não é? Acho que é Jardim Barão, se eu não me engano. Ele está de testemunha lá, né? Levantou e andou. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai.
Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por este privilégio de termos a palavra nos orientando, termos o profeta nos ensinando, Pai. E nós pedimos que o Senhor encha-nos de fé cada vez mais. Eu não quero ser essa pessoa, Senhor, pela metade, esse crente pela metade. Eu quero ser um crente completo. Eu quero ter fé perfeita, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos esta bênção, dá-nos esta graça, para a glória do teu bendito nome. Pedimos estas bênçãos e agradecemos, porque cremos nelas. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. E vocês que assistiram, não esqueçam de clicar no gostei. E se não for inscrito, inscreva-se, não é? Para então poder fazer companhia para nós neste canal, não é? Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.